Você já parou para pensar por que que a gente gosta tanto de histórias? Desde que a gente é muito pequena, o nosso cérebro ele parece ser atraído, né, pelas narrativas, pelas histórias, contos de fadas e tudo. E isso não é uma impressão. Isso acontece porque o nosso cérebro ele foi desenvolvido para ser atraído por narrativas, porque foi assim que a gente sobreviveu, né? Quando a gente vivia em comunidade, quando a gente vivia em grupos, eram as histórias que faziam com que a gente permanecesse vivo. Eu vou te dar um exemplo para você perceber. Vê como é diferente quando eu falo assim: não vai por aquele caminho porque tem um tigre lá. Ou, cara, tu não vai acreditar. Ontem eu peguei aquele caminho porque eu tava atrasado e aí, do nada, um tigre saiu de trás de uma pedra e começou a correr atrás de um antílope. Ele correu e quando eu vi, eu paralisei. Só que ele não conseguiu pegar o bicho e aí ele olhou direto pra mim e eu, pronto, vou morrer. Só que eu vi que ele tava muito cansado e aí eu consegui indo devagar, voltando e entrei dentro de um rio e consegui escapar. Então não vai por ali, naquele caminho tem um tigre. Percebe como é totalmente diferente? A primeira forma, né, é uma informação e a segunda forma é uma história. E a maior diferença, né, entre informação e uma história é que a segunda, ela traz emoção, ela desperta emoções na gente. E onde tem emoção, tem aprendizado. Então, assim, contar a história é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de aprender, né, de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Tanto é que na escola, né, a gente lembra muito de algumas histórias que os professores contavam e tudo, porque realmente elas despertam emoções e aí isso faz com que a parte do nosso cérebro, né, que é responsável pelas emoções, seja ativado e consiga prender melhor as informações na nossa memória. A gente consegue se lembrar com muito mais facilidade das informações quando elas estão juntas, né, quando elas estão acopladas a quando elas estão acopladas às emoções. Então, o que eu queria que você entendesse é que não são só as histórias, né? Não são só os filmes, os livros, é, não são só as histórias, os livros, os contos de fadas que ficam presos na nossa cabeça. Tem outras histórias que a gente conta pra gente mesmo, para que a gente consiga fazer sentido das experiências que fazem parte de quem a gente é. Então, quando a gente vivencia alguma coisa, quando a gente passa por alguma experiência, a gente transforma aquela experiência em uma história que a gente conta pra gente mesma. Então, o fato em si, né, a experiência em si, é ainda menos importante do que a história que a gente conta pra gente mesma sobre aquele fato, para fazer sentido daquele fato. E todos os fatos, né, todas as experiências que a gente foi vivendo foram marcando a gente, e a partir dessas experiências a gente foi contando histórias pra gente mesma, inclusive sobre a gente mesma. Por exemplo, se seus pais, né, quando você era pequena, falavam que você era uma menina muito boa, que você se comportava muito bem, que adoravam quando você se comportava dessa maneira e tudo, você foi contando para você mesma a história de que você é mais amada quando você corresponde às expectativas, que as pessoas gostam mais de você e aceitam mais você quando você se comporta de determinada forma. Então, você provavelmente se tornou alguém que tem muita dificuldade em contrariar, tem muita dificuldade em cometer erros. Então, pode ter. Você pode ter contado a história de que você precisa sempre estar agradando para ser amada.
Ou então pode ser que você fosse uma criança desastrada e aí as pessoas falavam pra você isso, né, que você era muito desastrada e tudo, e aí você foi contando pra você essa história de que você é uma pessoa desastrada, ou que você era uma pessoa desorganizada, ou que você era muito desatenta, ou que você era muito boa em alguma coisa. E aí você vai acreditando, né, nessas histórias que primeiro são contadas sobre você e que depois você passa a repetir para você mesma sobre você, né? Então você vai acreditando nas histórias, nas coisas que as pessoas falam, você vai vivenciando coisas e palavras a partir das experiências, a partir dos comportamentos que você vai tendo, isso causa um efeito nas pessoas, as pessoas reagem de alguma forma e essa reação faz com que você construa uma história sobre você mesmo e você acredita nessa história. E aí, a partir do momento que você acredita nessa história, o seu cérebro, ele vai tentar sempre confirmar essa história, né? Ele vai sempre tentar fazer você ver que você tá certa mesmo. Então, é muito mais provável que você preste mais atenção nas coisas que reforçam essa história do que nas coisas que não reforçam essa história. E além disso, você começa a se comportar de uma forma que confirma essa história. Então, se você é uma pessoa que cresceu acreditando que você é uma pessoa desorganizada, você constrói uma identidade narrativa que tem como base essa característica, que você é uma pessoa desorganizada. E aí, como você já acredita que você é uma pessoa desorganizada, se você chega num ambiente e ele está desorganizado, o seu comportamento natural não vai ser começar a organizar ele, porque você já acredita que você é desorganizada. Então, você meio que, isso aqui é assim mesmo, e tá assim porque eu sou desorganizada. Então, os seus comportamentos, eles vão tornando essa história ainda mais verdadeira, né? Então, você se comporta, as pessoas reagem e falam para você coisas, você constrói uma narrativa a partir dessas coisas que as pessoas falam, e essa narrativa vai sendo reforçada por você mesma para que essa história siga sendo a sua verdade. E aí é muito importante a gente se perguntar que histórias são essas que a gente conta sobre a gente mesmo. Porque na grande maioria das vezes a gente não se dá conta que a gente tem essa identidade narrativa, que a gente conta histórias pra gente mesma, sobre a gente mesma. Então o que acontece é que a gente vai vivendo no automático e a gente não percebe que a gente está sendo movida, né? Que os nossos comportamentos eles estão sendo direcionados por algo que a gente já acredita sobre a gente mesmo. E aí tem duas coisas aqui que eu acredito, né? Que a gente pode fazer quando a gente não quer mais agir das formas que a gente costumava agir, que a gente sempre agiu a vida inteira e tudo. A primeira é a gente conseguir identificar, né, que histórias são essas, por que que a gente acredita nisso, da onde surgiu essa história, ela faz sentido mesmo? A pessoa que falava isso pra você, será que ela não tinha uma visão de mundo que era diferente da sua? Será que realmente faz sentido você continuar acreditando nelas? Então, a primeira coisa que você pode fazer, que eu acredito que é extremamente importante, é conseguir identificar essas histórias. E a segunda coisa, que eu acredito que é mais importante ainda, é você começar a agir diferente. Por quê? Entenda, a gente acredita nessa história porque a gente vem confirmando essa história há muitos anos, né? Então a gente acredita que é assim, a gente age assim e aí a gente reforça. Então, tipo, realmente eu sou assim porque eu agi assim ontem. E aí eu agi assim também no dia anterior, e no dia anterior, e no dia anterior, e no dia anterior. Então, as minhas atitudes, né, o meu histórico de comportamento, ele confirma essa história que eu acredito sobre mim mesma. Então, eu preciso começar a agir de forma diferente para que eu tenha outro repertório comportamental para olhar e
mostrar para mim mesma que, na verdade, eu não sou aquela pessoa, né? Que, na verdade, eu sim tinha comportamentos dessa forma, mas que eu posso me comportar de outra forma. Porque, vamos lá, hoje vamos dizer que eu sou uma pessoa desorganizada. E, na verdade, eu realmente, né, tenho essa característica e tenho tentado muito mudar isso, né? Então, vamos dizer que eu sou essa pessoa desorganizada. E aí eu chego num lugar e vejo que as coisas estão desorganizadas, e aí eu tenho que fazer o esforço de pensar, né, nisso, que está desorganizado, e que eu posso atuar de forma diferente do que eu sempre vim fazendo. E aí eu tomo uma decisão consciente de agir de uma forma diferente. Amanhã eu vou ter a lembrança desse comportamento, né, de hoje, que eu ajeitei as coisas, que eu organizei as coisas, para que eu consiga começar a me ver de uma outra forma. Que eu não sou só desorganizada, que quando eu quero, eu também posso ser organizada. E aí, como eu me comportei dessa forma hoje, amanhã eu vou ter isso para me guiar se eu quiser repetir esse comportamento amanhã. Então, são duas coisas, né? O pensamento, ele vai direcionar as minhas ações e as minhas ações também direcionam o meu pensamento. Então, são duas coisas que a gente tem que pensar aí, que a gente tem que observar e tentar coordenar para que a gente possa se tornar uma versão diferente da que a gente vem sendo, né, até então. Então, eu acredito muito que o primeiro passo é a gente identificar que histórias são essas. E não é uma coisa assim tão simples, né? A gente realmente consegue ver ali as nossas características, a gente consegue ver quais são as histórias que a gente tem contado, mas é muito mais efetivo quando a gente consegue ir na origem, né? Quando a gente consegue voltar, quando a gente consegue olhar mais profundamente do porquê que a gente acredita nisso, como foi que isso se construiu, da onde é que isso vem e tudo. E isso é extremamente mais fácil quando a gente tem alguém, né? Quando a gente tem um profissional, uma psicóloga, por exemplo, que pode ajudar a gente, né? Que pode guiar a gente nesse caminho, né? De autoconhecimento, de olhar para a nossa história, de olhar para os acontecimentos, de olhar para as nossas interpretações que a gente fez e que a gente continua fazendo, né? Sobre os eventos. Então, caso você esteja querendo, né, olhar para essa sua história, entender que narrativas são essas, qual é a identidade narrativa que você criou para você mesmo. Se você estiver querendo mudar essa identidade, eu te convido, né, a clicar no link aqui embaixo e falar comigo pelo WhatsApp para eu te dar mais informações sobre como funciona o processo terapêutico e posso te guiar, né, nesse processo como psicóloga. Nesse vídeo eu queria trazer mais essa questão e mostrar para você como funciona, né, essa questão da identidade narrativa. Como é que a gente se comporta, como os nossos pensamentos influenciam o nosso comportamento e como o nosso comportamento influencia os nossos pensamentos, como é realmente uma via de mão dupla e por onde é que a gente pode começar, né? O que a gente pode fazer se a gente estiver querendo realmente mudar, né? Quem a gente acredita que a gente é, o que a gente acredita que a gente merece, o que a gente acredita que a gente pode ser, porque essas narrativas, né, o que a gente acredita sobre a gente mesmo, elas são muito limitadoras. Se eu acredito que eu só consigo fazer tal coisa, vai ser praticamente impossível que eu faça algo além disso que eu acredito que eu sou capaz. Ou que eu acredito que eu mereço, né? Então, é extremamente importante que a gente possa entender que identidade narrativa é essa que a gente tem. Então é isso. Um beijo e até a próxima.